Olá, estimados amigos e irmãos em Cristo. Voltamos mais uma vez com o nosso Palavras de Vida. E numa data especial, nesse dia 31 de maio, a Igreja Cristã celebra o dia de Pentecostes, quando Jesus cumpriu a promessa de que derramaria o seu Espírito Santo de maneira especial sobre os seus seguidores. Isso aconteceu 50 dias depois da Páscoa. E eu quero refletir com vocês hoje sobre um dos textos para esse domingo de Pentecostes, que é João capítulo 7, 32, até a primeira parte do versículo 39. Desculpe, 37 a 39. Diz assim: O último dia da festa era o mais importante. Naquele dia Jesus se pôs de pé e disse bem alto: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Como dizem as Escrituras Sagradas, rios de água viva vão jorrar do coração de quem crê em mim. Jesus estava falando a respeito do Espírito Santo que aqueles que criam nele iriam receber. Vocês sabem muito bem que a água é importantíssima para a nossa vida. Sem água, tudo fica difícil para nós, para os animais, para a vida em geral, né? A gente comprova isso quando a gente fica com pouca água ou falta água, de repente, no nosso bairro, na nossa casa, né? Não sei se alguns de vocês viram, mais ou menos um mês atrás, um sinal assim muito quase chocante da falta de água lá nas cataratas do Iguaçu, lá em Foz do Iguaçu, em que, se vocês olharem na internet, um mês atrás, as cataratas estavam quase secas e dava para atravessar do Brasil para o Paraguai quase caminhando, de tanto que baixou o nível do rio Paraná. Então, veja, a falta de chuva, a falta de água, o que ela pode causar, né? Então, a falta de água ela pode ser mortal. Mas o excesso de água também pode fazer mal, ou a água pode fazer mal também, dependendo da circunstância. Por exemplo, também quando chove demais, quando isso gera enchentes, como aconteceu aqui em São Paulo, por exemplo, no mês de fevereiro, né? Causou muitos problemas. Ou quando alguém, por exemplo, toma uma água contaminada, porque não foi tratada, ou porque está contaminada de alguma maneira por algum veneno. Também alguém pode morrer afogado. Então, a gente costuma ver todos os anos no Brasil e em vários lugares do mundo épocas de muita seca e épocas de muita chuva. E falando de seca, seca lembra sempre desertos, né? E lá na terra onde Jesus vivia, também havia regiões secas, né? Regiões sem água, regiões onde faltava chuva, né? E num deserto, onde tem água, tem alívio, tem verde, né? Os lugares que tem água geralmente são chamados nos desertos de oásis, né? E Jesus então estava nesse dia aqui numa festa religiosa do seu povo, que era a festa de Pentecostes. Quer dizer, uma festa que já acontecia. Pentecostes quer dizer 50 dias. Era uma festa que acontecia 50 dias depois da Páscoa dos judeus, né? E ali então Jesus diz, naquele último dia da festa, que era o mais importante, então ele vem com essas palavras, né? Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Rios de água viva vão jorrar do coração de quem crê em mim. Então, nós agora que estamos vivendo numa época especial e não por vontade própria, né? Mas de distanciamento social, onde a gente, vamos usar assim uma comparação, a gente vive uma seca de relacionamentos pessoais, né? Porque tudo tem que ser de longe, são poucas as pessoas com as quais a gente pode se relacionar, temos ainda uma seca, né, de abraços e outros gestos também de carinho, né, que nós temos normalmente nos relacionamentos. E também estamos chegando, né, na época do frio. Em várias partes do Brasil já fez frio, né, e vai fazer mais frio ainda, porque daqui a uns dias começa oficialmente o inverno. Então, pensando em tudo isso,
no distanciamento social, que às vezes também esfria os corações, no frio que vem o corpo, e nessa água que Jesus fala aqui, eu trouxe um tema que é: vamos aquecer os corações com a água viva. Aquecer corações com água. Será que dá para fazer isso? Como é que a gente faz isso? Claro que nós estamos falando espiritualmente. E a primeira coisa que você tem que fazer é você ter essa água viva. Você tem que ser aquecido por ela primeiro, né? Você precisa estar então sempre bebendo da fonte da água da vida, que é o próprio Jesus. Então veja, quando a gente fica sem água por algumas horas, é uma coisa ruim, e por muitas horas é angustiante, né? Ficar muito tempo sem beber água. E aí imagina se a gente estivesse num deserto e acabasse a nossa água, né? E ficar ali horas, quem sabe dias, né? A gente teria o sofrimento da sede. Se a gente não encontrasse água, a gente acabaria morrendo, porque o nosso corpo é 70% de água, né? Ela não resiste sem o seu principal elemento. A nossa vida depende da água. E assim é a nossa alma. Quando a gente nasce, ela já nasce num deserto. Deserto que a Bíblia chama de deserto do pecado, deserto da separação de Deus, que a gente nasce longe da água da vida. E a nossa alma, então, é como o corpo. Se ela não receber essa água que mata a sua sede, ela também vai ter morte. E aí a morte da alma, que é pior que a morte do corpo, porque é uma morte eterna, né? Então a gente precisa da água da vida, que é Jesus. Ele diz que ele pode saciar a nossa alma, né? Só ele tem essa água que mata a sede da alma, né? Só ele nos dá novamente a conexão com o Pai, com o nosso Deus. Então a gente aquece corações com a água viva, bebendo da fonte da água viva, né? Lá em João 4 também é um contexto onde estão falando de água do lado de um poço, e ele diz assim para uma mulher com a qual ele conversa: aquele que beber da água que eu der nunca mais terá sede, né? E nós que cremos em Jesus, bebemos essa água a primeira vez quando nós fomos batizados. E aí, de novo, água, né? A gente é batizado com água e com a palavra de Deus. Ali Deus começou a aquecer os nossos corações com a água da vida, com o amor de Jesus. E aí a gente continuou recebendo, né, essa água da vida pela palavra de Deus. Alguns especialistas dizem assim que a gente deveria tomar de 2 até 3 litros de água por dia para manter o corpo bem hidratado e manter o corpo saudável, né? Mas geralmente a gente não tem esse hábito, né? Às vezes a gente toma até pouca água, né? E assim também acontece às vezes com a alma da gente, né? A alma também precisa de muita água da vida. Mas às vezes a gente esquece de continuar tomando dessa água da vida que a gente recebeu lá no batismo, né? A gente esquece que só Jesus pode alimentar a alma e a nossa fé pela palavra dele e pela Santa Ceia, que é o seu corpo e sangue, né? Então também muitas vezes a gente não bebe o suficiente da água da vida, né? Às vezes a gente deixa a Bíblia fechada, como se fosse suficiente a gente beber da água da vida uma vez por semana, quando a gente vai ao culto, quem sabe até menos, né? Às vezes a gente não vê ou não tem aquele capricho de estar em todos os cultos, estudos bíblicos que a nossa igreja pode oferecer, né? A gente não lê a Bíblia em casa, ou lê muito pouco, e aí a alma vai secando. Ela vai ficando com sede, e o fogo da fé, fogo do Espírito Santo também vai diminuindo, vai se apagando. Quanto tempo será que a nossa alma aguenta passando sede, né? Se a gente tentasse ficar sem beber água, poucos dias a gente ia aguentar, talvez muito pouco. Então imagina a nossa alma, quanto ela sofre quando a gente não dá para ela a água da vida. E a alma seca significa sofrimento na vida da gente e na fé, porque a fé vai ficando mais fraca, vai morrendo. E aí o inimigo, que quer que a gente morra de sede espiritual, que é o diabo, ele vai se aproveitando da nossa fraqueza, né? Então, a gente só pode ser pessoas que têm um rio dentro de si, que flui essa água da vida para os outros, se nós bebermos muito dessa água viva, né? Lá em Apocalipse, Jesus também diz: a quem tem sede darei água para beber, de graça da fonte
da água da vida, né? Então essa água é o Espírito Santo e ela é de graça. A gente tem que simplesmente beber, não precisa pagar nada, né? Agora o diabo ele quer que a nossa alma seque, que ela morra, e portanto ele tenta desviar a gente, atrapalhar a gente, dizer pra gente que a gente não precisa tanto dessa água da vida, né? Para que culto, para que Bíblia, para que estudo bíblico, ou nesse tempo agora de reclusão, por que ficar escutando na internet cultos, estudos, tanto assim, né? Não preciso tanto disso, é o que ele quer que a gente pense, né? E às vezes ele também conduz a gente a beber águas contaminadas, ou seja, falsas doutrinas e coisas que fazem mal para a nossa alma, né? Só que o Espírito Santo, que a gente lembra especialmente nesse domingo de Pentecostes, quando ele desceu ali de uma maneira especial, né, sobre os primeiros seguidores de Jesus, ele nos dá forças espirituais, ele quer nos fortalecer para a gente lutar contra o pecado, contra o diabo e beber sempre da água da vida. Então, vamos aquecer corações com a água viva. A outra maneira de fazer isso, é claro, é repartir essa água da vida para outras pessoas, né? A partir do momento que Jesus nos dá a fé nele, nos dá o seu Espírito, a gente deixa de ter sede espiritual e a gente se torna a ser fontes ou poços de água viva para outras pessoas, né? Ele diz aqui no nosso texto, mas lá em João 4, porque a água que eu lhe der será nele como uma fonte de água que dará a vida eterna, né? E aqui de novo ele repete quase a mesma coisa no versículo 38, como dizem as Escrituras Sagradas, rios de água viva vão jorrar do coração de quem crê em mim. Olha só que coisa bonita, né? Que transformação que acontece com a gente. A gente deixa de ser um poço seco, pessoas secas, pessoas sem vida, condenadas, né, ao inferno, e somos transformados pelo Espírito Santo em fontes de água viva para outras pessoas, né? Mesmo a gente ainda sendo pecador. Veja que coisa maravilhosa. Então a gente recebe a água da vida não para guardar para nós, é para passar adiante, né? Para que outros corações sejam aquecidos com a água da vida. A gente está vendo agora na época da quarentena, muitos gestos de solidariedade. Se juntam doações para quê? Para guardar? Não, para dar para quem precisa. Assim o Espírito Santo quer que aconteça com a gente. E aqui tem uma coisa muito interessante lá de Israel, né, onde Jesus viveu. Lá existe um mar que recebe água viva do rio Jordão, mesmo rio onde Jesus foi batizado, né? Só que esse mar recebe essa água do rio Jordão, mas não passa adiante. Então é um mar fechado em si mesmo e ele vai acumulando sal, muito sal, e ali não tem nenhum tipo de peixe, não tem plantas, nem algas, nem plantas ao redor desse mar, né? Em sua volta não há pássaros, nem outros animais. Por quê? Porque ele é tão salgado que ele mata toda a vida, né? Então é um mar que, por não passar a água adiante, ele se torna aquilo que diz o nome dele, é o mar morto. E assim pode acontecer com a gente, com o cristão, que não passa adiante a água da vida que recebe de Jesus, né? A gente pode se tornar um cristão morto, que não gera vida ao seu redor. Por quê? Porque a gente pode se tornar egoísta, e o egoísta não transmite vida para os outros. Mas nós, é claro, meus irmãos, nós não queremos ser assim, né? A gente quer ser o que Jesus diz, fontes, rios de água viva. Rios de água viva que vão aquecer corações com a água viva que recebemos de Jesus. Se a gente beber sempre dessa água, que é o próprio Jesus, como a gente já disse antes, pelo contato com a sua palavra, e quando a gente puder voltar a ter os cultos presenciais também recebendo ele na Santa Ceia, aí nós vamos poder continuar repartindo mais e mais essa água viva com as pessoas que ele põe no nosso caminho. Filhos, esposo, esposa, pais, irmãos, enfim, a família, os amigos, os patrões, os colegas de trabalho, ou empregados, ou meus clientes, meus vizinhos, meus colegas de trabalho, meus colegas de escola, enfim, todas as pessoas que Deus põe no nosso caminho no dia a dia. Agora a gente tem que fazer isso mais via internet, né? Telefone, enfim, celular, mas nós podemos fazer isso sempre, né? Então nós vamos
aquecer corações com água viva quando a gente não se fecha, mas quando a gente revela Cristo aos outros com palavras, com ações, com testemunho de fé, com folhetos, com livretos, com material evangelístico, por exemplo, da Hora Luterana, que tem tanto material digital quanto material impresso, né? E muita coisa de graça que vocês podem entrar lá em horaluterana.org.br e ver, né? Também quando a gente ora para que Jesus leve as pessoas da morte para a vida, da seca, né, para ser também fontes de água viva, como ele fez com a gente. E Jesus faz isso através do evangelho que nós anunciamos, que é a água viva que aquece os corações. Então, orar para que Jesus nos ajude a aproveitar as oportunidades de, né, levar essa água para as pessoas e abrir os corações delas para que essa água ali tenha o seu efeito, né? Então, a gente aquece corações com a água viva, bebendo sempre da fonte da água viva que é Jesus e repartindo essa água com as pessoas. O Espírito Santo, né, que a gente recebe, como eu disse, no batismo, na palavra, na Santa Ceia, ele continua, como fez no dia de Pentecostes e como fez depois na vida dos primeiros cristãos, ele continua guiando, orientando a gente, nós que somos o corpo de Cristo, a sua igreja, né, para que a gente possa continuar sendo essa fonte de água viva, né? Através do profeta Isaías, esse Espírito Santo disse já lá no Antigo Testamento: cheios de alegria, todos irão até as fontes, beberão da água que os salvará, né? Quer dizer, onde é que estão essas fontes da água que nos salva hoje? Na palavra, nos sacramentos, de maneira especial lá na igreja, no culto, porque o culto é a reunião dos membros do corpo de Cristo, que são aqueles que já creem. Então, nós vamos aquecer corações com a água da vida. Vamos beber sempre, meu irmão, minha irmã, meus amigos, da água da salvação, na palavra, na Santa Ceia, quando pudermos celebrá-la de novo. E nós vamos então ser fontes que jorram água viva para muitos. Não a nossa água, a água de Cristo. Porque tem muita gente, meus irmãos, não só morrendo de fome, de dificuldades agora por causa da pandemia, mas tem muita gente morrendo de sede espiritual, às vezes bem pertinho da gente. Porque ou não recebem água nenhuma, ou estão bebendo águas sujas, de falsas doutrinas, de falsos deuses, de falsos ensinamentos que envenenam a sua alma. Então, eu convido você, meu irmão, irmã, meus amigos e amigas, a aquecer corações com a água viva. Vocês podem fazer isso com a água da vida que é Jesus. Quem crê nele, ele diz, recebe essa água e se torna a ser fonte dessa água. Então, nesse dia, nessa época de Pentecostes, que vamos celebrar daqui em diante, né, até chegar quase ao final do ano, que o Espírito Santo possa encher o seu coração com essa água viva e possa usar você como um rio de água viva, como uma fonte de água viva para as pessoas que Deus coloca perto de você, ao seu redor, hoje e todos os dias. Que você tenha um abençoado dia de Pentecostes. E se quiser falar com a gente, fale com a gente aqui pelo Facebook ou pelo WhatsApp. Nós estamos aí sempre também dispostos a compartilhar com vocês essa água da vida que é Jesus e levar mais informações a vocês sobre essa grande, maravilhosa salvação que Deus nos dá em Jesus, o nosso Salvador, a água viva. Que Deus abençoe vocês. Fiquem com essas palavras de vida e até a próxima.